Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, Pastor Ademir, de volta para mais um vídeo. É mais um estudo extra para você que é bem importante, bem legal, curioso, tá bom? Sobre a teologia do pacto. Antes, se não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve marcando o sininho das notificações, dá o seu joinha porque ajuda bastante. Gostou do vídeo? Comenta, compartilha com todo mundo que você conhece. Dá essa força aí, pessoal. Vocês veem aí o esforço, né, que eu tenho mantido para realmente fazer com que o canal tenha vídeo todo dia. Então todo dia tem pregação aqui, tem uma playlist de pregação reformada, sem contar que temos outras playlists muito importantes. Duas playlists no Catecismo de Heidelberg, sendo que uma você vai poder acompanhar todo o áudio do Catecismo completo, não é? E a outra playlist é de estudos, de aulas no Catecismo de Heidelberg. Sem contar que amanhã, na quarta-feira, estaremos... Amanhã, que dia que é? Dia 10, não é? Isso mesmo, amanhã dia 10 de agosto estaremos iniciando uma nova playlist aqui no canal, que é a playlist na Confissão Belga, tá bom? Então será muito bom o estudo, 19 horas, então fica programado aí para você acompanhar também a live, beleza? Eu estarei começando primeiro com a introdução à Confissão Belga, falando um pouquinho do contexto, não é, da vida de Guy Debrecht. Vai ser muito bom, tá bom? E aproveita as demais playlists aí também, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos lá para o nosso breve estudo de hoje. Aqui é uma pergunta: o que é teologia do pacto? Não é? Por J. Ligon Duncan. Cremos na teologia do pacto. Vamos acompanhar então aqui a leitura. Mais um artigo aqui que eu peguei do site do reverendo Everton Cachique, né, que é o doutrinacalvinista.blogspot.com. Primeiro link na descrição, beleza? Vamos lá então. A teologia do pacto é o evangelho posto no contexto do plano eterno de Deus, da comunhão com o seu povo e o seu desenvolvimento histórico nos pactos das obras de graça, ou mesmo que nas várias etapas progressivas do pacto da graça. A teologia do pacto explica o significado da morte de Deus, não é, à luz da plenitude do ensino bíblico sobre os pactos divinos. Respalda de maneira fundamental o nosso entendimento da natureza e uso dos sacramentos e provê a explicação mais completa possível dos fundamentos da nossa segurança. Não é? Então vamos observar aqui alguns pontos importantes. Em outras palavras, a teologia do pacto é a maneira que a Bíblia tem de explicar e aprofundar o nosso entendimento da... Então temos alguns pontos importantes, são 4 pontinhos aqui. Primeiro, a expiação, ou seja, o significado da morte de Cristo, tá? Então é por meio da teologia do pacto que entendemos o sentido da morte de Cristo, certo? Ponto 2, a segurança, isto é, a base da nossa confiança, da comunhão com Deus e o desfrute das suas promessas. O ponto número 3, os sacramentos, não é? Ou seja, aprendemos, entendemos, não é, a natureza dos sacramentos e o uso dos sacramentos pela teologia do pacto, não é? Que são sinais e selos das promessas pactuais de Deus, o que são e como funcionam. E o ponto 4, a continuidade da história redentora, ou seja, o plano unificado da salvação de Deus, certo? Então, basicamente, nós precisamos da teologia, da doutrina do pacto para compreender toda a Escritura, não é? Então, a teologia do pacto também é uma hermenêutica, uma aproximação ao entendimento da Escritura, uma ênfase que intenta explicar biblicamente a unidade da revelação bíblica. Se a teologia do pacto ela é rejeitada, não é? Realmente entendemos que não há como compreender corretamente a Escritura. Quando Jesus quis explicar aos seus discípulos o significado da sua morte, e aí observei os exemplos, ele recorreu à doutrina dos pactos. No artigo tem várias referências bíblicas para você conferir, tá bom? Quando Deus quis assegurar a Abraão a certeza da sua palavra, da promessa, recorreu ao pacto, certo? Quando Deus quis apartar ao seu povo, impactar a sua obra em suas mentes, revelando-se tangivelmente em amor e misericórdia e confirmar a sua herança futura, recorreu aos sinais pactuais, certo? Quando Lucas quis mostrar aos primeiros cristãos que a vida e ministério de Jesus foram o cumprimento dos antigos propósitos de Deus para o seu povo escolhido, apelou aos pactos e citou a profecia de Zacarias, que mostra que os crentes nos mesmos primeiros dias do movimento de Jesus entenderam a Jesus e a sua obra messiânica como um cumprimento, não como um plano B. Olha um detalhe muito importante, não é? Sem a teologia da aliança é difícil entender isso, não é? Trata-se a obra de Cristo como um tipo de plano B, realmente, não é?
Então é o cumprimento do pacto de Deus com Abraão. Quando o salmista e o autor aos Hebreus quiseram mostrar como o plano redentor de Deus é um plano ordenado e sobre qual base se desenvolveu na história, recorreu aos pactos. Então, estão aqui todas as referências bíblicas para você conferir nesse artigo, tá bom? A teologia do pacto não é uma resposta ao dispensacionalismo. Então, por isso que eu até citei no vídeo que eu falei sobre os Zwingli's anabatistas, né? Também lendo um artigo aqui do site do reverendo Everton Togashiki, que nós não tratamos a teologia do pacto como uma chave interpretativa, como uma mera hermenêutica. É claro que é uma hermenêutica, mas nós não queremos tratá-la como um tipo de resposta ao dispensacionalismo, não é? Então, é exatamente o que está sendo dito aqui, tá? Isso é empobrecer. Na verdade, não é assim que nós compreendemos, beleza? Por isso que eu não gosto muito do termo aliancismo, porque é só um termo sistemático, digamos assim. Então, a teologia do pacto não é uma resposta ao dispensacionalismo. Ela existe muito antes que os rudimentos do dispensacionalismo clássico fossem organizados no século XIX. A teologia do pacto não é uma desculpa para o batismo de crianças, muito menos um mero convencionalismo para justificar ênfase particular dos sacramentos, não é? Ou a pedocomunhão moderna ou a regeneração batismal. A teologia do pacto não é sectária, pelo contrário, ela é um enfoque ecumênico reformado em relação ao entendimento da Bíblia desenvolvido no surgimento da reforma magisterial, mesmo com raízes que se estendem até aos primeiros dias do cristianismo católico e historicamente apreciado em todas as várias ramificações da comunidade reformada. E aí são citadas nesse sentido batistas, congregacionais, independentes, presbiterianos, anglicanos e reformados. A teologia do pacto não se pode reduzir e servir meramente como a justificação para alguma visão particular dos filhos do pacto, tipo a sucessão pactual, ou para um certo tipo de escatologia, ou para uma filosofia específica de educação, seja homeschool, ou escolas cristãs ou escolas clássicas. A teologia do pacto é maior do que essas coisas, ela é mais importante do que elas. Então, há uma citação aqui, não é, de um grande pregador muito admirado, certo? Que falou de maneira realmente maravilhosa sobre a teologia do pacto, não é? Ele diz bem assim, a citação desse pregador, não é? Muito importante, que muitos chamam de príncipe dos pregadores, né? A doutrina do pacto se encontra na raiz de toda a verdadeira teologia. Percebam então a afirmação. A teologia do pacto se encontra na raiz de toda a verdadeira teologia. Se diz que quem entende bem a distinção entre o pacto das obras e o pacto da graça tem um mestrado em teologia. É realmente uma afirmação forte e mostra a importância da teologia do pacto para nós reformados. Estou convencido de que a maioria dos erros que os homens cometem com respeito às doutrinas da Escritura se baseiam em erros fundamentais com respeito ao pacto da lei e da graça. Então, basicamente o que ele está dizendo é que os erros que são cometidos, não é? Erros, desvios, reafirmações de heresias, são consequências, não é, de uma má compreensão da teologia do pacto, não é? Ou da rejeição da mesma, certo? Observe, que Deus conceda agora o poder para instruir e a vocês a graça para receber uma instrução sobre este vital assunto. A pergunta é, quem disse isto? Foi algum pastor presbiteriano? Ou reformado de tradição continental? Não, foi Charles Spurgeon, o grande pregador batista inglês. Ele é, na verdade, um homem que se fora de nossa suspeita de ministrar secretamente uma visão presbiteriana dos sacramentos às desprevenidas massas evangélicas, né? Então, concluído aqui, a teologia do pacto frui da vida e obra trinitária de Deus. A comunhão pactual de Deus conosco está moldada e é um reflexo das relações intratrinitárias. A vida compartilhada, a comunhão entre as pessoas da Santíssima Trindade e o que os teólogos chamam de pericoreses ou circumincécio,
circumincécio é o arquétipo da relação que o misericordioso Deus do pacto compartilha com o seu povo eleito e remido. Os compromissos de Deus no pacto eterno da redenção encontram a sua realização no espaço-tempo, no pacto da graça, não é? Mais um excelente artigo traduzido pelo reverendo Everton Tokachik, do J. Ligon Duncan. Muito bom, não é? A explicação aqui sobre a importância da teologia do pacto e, basicamente, meus irmãos, realmente nós podemos concordar com Charles Spurgeon e com a tradição reformada em si, compreendendo que, na verdade, não tem como realmente compreender bem a Escritura sem a teologia do pacto. Porque é a própria teologia do pacto que realmente é a argamassa que dá sentido a todos esses tijolos, não é, que formam essa bela parede ou essa bela construção. Entende? Toda a Escritura ela é ligada por isso. Uma vez que a teologia do pacto é negada, obviamente então as pessoas vão ter a tendência natural de desconectarem as coisas. Então realmente dá para entender o porquê que existe tanta dicotomização da Bíblia, por falta da teologia do pacto. Se nega essa teologia da aliança, acabou a interpretação, não é? O fruto disso não será bom, não glorificará a Deus e levará as pessoas para uma distância muito grande. A tal ponto de se fazer hoje distinção entre Israel e a igreja e não compreender, na verdade, que Deus tem um povo só, não é? E que esse povo vai passando por várias etapas diferentes e transformações também, até chegar à sua maturidade em Cristo. Isso só pode ser compreendido com a leitura correta da Bíblia. Deus sempre tratou com a humanidade por meio de pacto, tá? Então existe uma certa diferença, certo? Mas uma unidade clara desse pacto. Basicamente se divide, não é? Todos os pactos se resume justamente no pacto da obra e no pacto da graça, não é? Como fundamento do pacto eterno da redenção. Então, esse é o estudo, não é? Um artigo muito bom, que vale muito a pena, tá certo? Aproveitem, não é? E visitem esse site, porque tem muitos artigos bons para vocês aí estudarem, beleza? Valeu, pessoal, muito obrigado. Não se esquece de apoiar o canal, tá bom? Olha, nós estamos avançando de pouquinho, o canal cresce lento, é claro, não tenho como exigir mais, eu não tenho como dedicar mais tempo também, e é claro que o conteúdo produzido, não é? Entre aspas, é muito voltado para um nicho específico, que é reformado, mas vocês ajudam muito o canal em compartilhar, tá bom? Então recomendo para mais pessoas também, beleza? E chama as pessoas para acompanharem também as lives do canal. Então semanalmente teremos 2 lives, além de estreias todos os dias de pregação, não é? À noite sempre às 20 horas, com exceção de quarta-feira, não é? Que nós temos uma live às 19 horas, com a aula no caso, e às 22 horas uma pregação. E domingo, no caso, a diferença vai ser que a live da pregação, a pregação no caso, né, o sermão será ao meio-dia. Mas, ao mesmo tempo, tem a live do culto aqui, 9 horas da manhã, e também à noite, não é 18 horas, beleza? Então, não falta conteúdo para vocês, tem muitas playlists boas aqui, vale a pena você recomendar um canal, beleza? Dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz sobre razões para recomendar este canal. E deixa um comentário lá também, beleza? Valeu, muito obrigado, até a próxima.